Olá, sejam bem-vindos a este episódio 228 de E o Resto é História, com a dupla que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Nós hoje vamos falar daquele que talvez seja, o assassinato sem dúvida mais famoso do século XX e talvez um dos mais conhecidos de toda a história. Sim, depois do assassinato de César, deve ser este. Sim, com uma vantagem, porque o de César, que eu saiba, não foi registado em imagens. Acho que ainda não havia. Penso que não. Pensas que não. Não tens bem a certeza, mas talvez não tenha sido. Não há filme. Não há filme, mas deste há filme. No dia 22 de novembro de 1963, faz agora precisamente 60 anos, o presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy foi assassinado a tiro na cidade de Dallas. Era um presidente muito jovem, ele tinha apenas 46 anos quando morreu e a sua morte traumatizou a América numa década de grande, enorme violência política. O seu assassinato foi atribuído a Lee Harvey Oswald, que por sua vez também foi morto a tiro 2 dias depois de ter alegadamente morto Kennedy. Apesar de a comissão criada para analisar o crime ter realmente concluído que Oswald foi o responsável pelo assassinato e que atuou sozinho, a verdade é que até hoje o mistério permanece, tal como os inúmeros livros, filmes, documentários e teorias da conspiração sobre este tema. Rui, imagino que, infelizmente, não nos vai esclarecer todos os detalhes acerca da morte de Kennedy e a famosa bala mágica e as motivações de Lee Oswald, mas eu penso que nos podes ajudar a responder a isto. John F. Kennedy foi eleito presidente no início de 1961. Não, tomou posse como presidente no início de 1961. Sim, exatamente. Tradicionalmente foi eleito em novembro de 1960. Exato, é eleito no final do ano e depois continua. É sempre assim, até hoje, não é? Portanto, é sempre eleito no final do ano e as tomadas de posse são no início. Portanto, a tomada de posse foi no início de 1961 e ele morre no final de 1963. Portanto, nem sequer tinha completado 3 anos no cargo. Não. Então, porquê é que continuamos a falar tanto de um homem que esteve tão pouco tempo no poder? Kennedy nem sequer foi... agora, para descobrirmos razões porque é que continuamos a lembrar-nos dele, Kennedy nem sequer foi o único presidente dos Estados Unidos assassinado. Antes dele tinham sido assassinados Lincoln, claro, em 1865. Não sei se toda a gente... conhece, mas outros presidentes assassinados, o James Garfield em 1881, William McKinley em 1901. Há uma certa tradição. Claro, como tu referiste, no caso de Kennedy, as teorias da conspiração à volta da sua morte são uma razão para ser lembrado. É sempre possível contar a história outra vez, com dizer, tenho uma nova explicação, uma nova a razão teoria, pela qual Kennedy foi assassinado foi por isto e por isto e por aquilo, e portanto há uma maneira, enfim, regularmente aparece gente a contar a história. E o facto do seu assassino, ou do seu alegado assassino ter morrido 2 dias depois também ajuda, não é? Porque não há grandes explicações, ele não falou, aumenta o mistério, adensa ao mistério e sobretudo cria um terreno muito mais fértil para a teoria da conspiração. Agiu sozinho, que estranho. E foi morto logo a seguir, porque quem é que o... por aí fora. Agora, Kennedy é um bocadinho mais, ou por isso, ou mais, mas talvez seja um bocadinho mais do que isso. Quer dizer, por exemplo, um inquérito de opinião, uma sondagem de opinião de 2014, entre os americanos, para saber qual era o... pedia-lhes que... dissessem os nomes dos presidentes, de todos os presidentes de que se lembravam. Obviamente... Lembrado. Não os favoritos? Não. Não, os que se lembravam. Top of mind, como dizem os americanos. Exatamente, os que se lembravam. E, obviamente, vamos tirar aqui os presidentes recentes, quer dizer, em 2014 o Obama, o George Bush, quer dizer, portanto, obviamente desses toda a gente se lembrava. Vamos àqueles, os mais antigos, digamos, 50 anos antes do inquérito, pelo menos, e desses, Kennedy é o terceiro presidente mais referido. Quer dizer, isto é, o primeiro é Washington, certo. O fundador. Depois é Lincoln e depois é Kennedy. E depois de Kennedy é Nixon, quase colado a Kennedy. Quer dizer, para terem um exemplo, quer dizer, para termos de comparação. Por exemplo, Roosevelt, que é um presidente, quando aqui falamos dos presidentes, o identificamos como um dos mais importantes presidentes americanos de sempre, mas só foi mencionado por 60% das pessoas. Woodrow Wilson, um presidente durante a Primeira Guerra Mundial, também um presidente
absolutamente fundamental, sim, em termos até de política internacional, só 29% das pessoas é que o referiram. E nem o Lyndon Johnson foi um presidente extraordinário, nem o Lyndon Johnson, não, Kennedy é aquilo que as pessoas têm. Agora, mesmo, portanto, nós podemos dizer, bem, mas isso também a morte de Kennedy ajudou, e portanto todo o facto todo durante anos e anos dos últimos anos, sim, e haver um mistério acerca da sua morte, quer dizer, e portanto isso pode ajudar. Agora, nós podemos dizer também uma outra coisa, é que, e agora nós estamos a ver a presidência de Kennedy depois, mas se virmos antes, ao princípio, também podemos dizer que é possível que ninguém tenha chegado à presidência dos Estados Unidos, nem mesmo Barack Obama em 2008, no meio de uma tão grande expectativa e tão grande sensação como Kennedy em 1961. Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, Kennedy era extraordinariamente novo. Kennedy é o mais jovem candidato até hoje eleito para presidente dos Estados Unidos. Ele tinha 43 anos quando foi eleito. Nunca mais ninguém... Quer dizer, nem antes, nem depois, uma pessoa tão nova foi eleita presidente dos Estados Unidos. Houve um presidente que começou o mandato mais jovem do que ele, que é Theodore Roosevelt, em 1901, mas Theodore Roosevelt não foi eleito presidente em 1901. Ele sucedeu a McKinley, que tinha sido assassinado, e ele era o vice-presidente e tornou-se presidente. Portanto, Kennedy é o candidato a presidente mais novo que foi eleito. Mas em 1961, o Kennedy era o primeiro presidente dos Estados Unidos nascido no século XX. Repare, isto é, o mundo de 1960 era um mundo um bocadinho peculiar. No mundo de 1960, a maior parte dos governantes desse mundo ainda era gente que tinha chegado à idade adulta, que tinha nascido no século XIX e tinha chegado à idade adulta antes da Primeira Guerra Mundial. Isto é, todos os grandes líderes até então, era gente que tinha chegado à idade adulta antes da Primeira Guerra Mundial. Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Adenauer, no caso de Espanha, Franco, Salazar em Portugal, quer dizer, todos eles eram adultos quando tinham nascido no século, não só tinham nascido no século XIX, mas já eram adultos antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, quando a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, já eles eram todos adultos. Aliás, alguns deles fazem serviço militar como Churchill na Primeira Guerra Mundial. Só para ter uma ideia, o antecessor de Kennedy, que era o general Eisenhower, tinha 71 anos. Quer dizer, isto é, o presidente dos Estados Unidos, que era Eisenhower, é sucedido em 1961 por um presidente que tem menos quase 30 anos do que ele. Portanto, aliás, Kennedy, na política de então, dizia-se, quer dizer, nos meios políticos, que tinha criado um precedente, que era: os jovens não vão nunca mais ficar à espera. Portanto, a tradição de um jovem como Kennedy era um senador. Era um senador há 8 anos. Portanto, a tradição teria sido esperar mais 10, mais 15, mais 20 anos até ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Aliás, é isso que alguns disseram a Kennedy. Disseram: vamos, espera, quer dizer, ainda não é a tua vez. Claro. E ele disse: não, vou mesmo avançar. Isto é agora, quer dizer. Nós já estamos a falar das eleições americanas nos dias que correm e estamos a falar de senhores com 80 e 70. E repare, este é o mundo, exatamente, e este é o mundo em que alguém com 43 anos, que tem 8 anos no Senado e que se propõe a presidente. Obviamente ele tem uma história que lhe permite esta ousadia, isto é, romper com as hierarquias e com as reverências que existiam até então. É que Kennedy tinha servido, como a maior parte da geração dele, ele tinha nascido em 1917, tinham servido na Segunda Guerra Mundial. Certo. E há um veterano, portanto ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial, tinha combatido no Pacífico, tinha num barco patrulha no Pacífico. A um veterano da guerra era muito difícil dizer: o senhor não tem experiência. Quer dizer, alguém que tinha estado na guerra, combatido na guerra, quer dizer, não dava muito jeito de dizer: o senhor não tem experiência. Quer dizer, não. Toda esta geração julgava que tinha muito mais experiência até do que os mais velhos que não tinham combatido na guerra. Eles tinham combatido na guerra, quer dizer, e isso é uma coisa importante em Kennedy também. Quer dizer, ele é o presidente de uma geração que ainda é relativamente jovem em 1960, 61, e que é daqueles jovens que tinham 20 anos e que combateram na Segunda Guerra Mundial. E ele ainda tinha uma outra particularidade muito importante nos Estados Unidos.
era católico. Era católico, exatamente. Que é uma raridade. Era um católico de ascendência irlandesa. É bom relembrar aos portugueses que ser católico nos Estados Unidos... E mais, não só era uma raridade, mas estamos a falar de um país que é um país, os Estados Unidos, que tinha sido pensado, obviamente, com separação entre a Igreja e o Estado, desde o seu início. Não tem religião oficial, mas é um país que se pensa como um país protestante. É fundado por protestantes que vão tentar fundar, enfim, tentar encontrar ali uma terra onde possam desenvolver lá a sua religião livremente, sem os constrangimentos que encontravam na Europa. Portanto, aquilo é um país anglo-saxónico e protestante. E Kennedy é de ascendência irlandesa e é católico. E isso causa uma comoção, eu diria, quase tão grande como a eleição de Barack Obama em 2008. Isto é, a eleição do primeiro afro-americano. A eleição do primeiro católico talvez é tão perturbadora como isso nos Estados Unidos. Quer dizer, agora, mais uma vez, Kennedy tem uma resposta para isso. E a resposta de Kennedy é, mais uma vez, a guerra. Na guerra, todos estes descendentes de irlandeses e depois também os descendentes de italianos, que eram os católicos, tinham servido nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Aliás, Kennedy, quando lhe dizem o senhor é um católico, vai ter problemas em ser eleito, ele diz, ninguém me perguntou qual era a minha religião no Pacífico. Quer dizer, isto é, quando o enviaram para o Pacífico, ninguém lhe disse que religião é a sua, é católico, então não vai para a guerra, fica a casa. Sim. Não, ele foi para a guerra sendo católico. E, portanto, aquela ideia de que não, os católicos, que na altura já eram um terço dos americanos, da população americana, católicos. Os católicos tinham provado que faziam parte, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial também tinham provado que faziam parte, digamos, da estrutura da sociedade americana e, portanto, não era só para protestantes anglo-saxónicos, também era para estes latinos e celtas, católicos, também tinham o direito de ter aspirações a dirigir esta república que desde a fundação tinha sido pensada quase como uma espécie de um Estado protestante, embora obviamente não tivesse uma religião oficial. E depois Kennedy, em 1960, portanto, ele usa muito a sua juventude, o facto de ele ser uma nova geração a chegar ao poder, para se identificar com a ideia de uma renovação dos Estados Unidos. E aquilo que ele lança é aquela ideia, estamos em plena Guerra Fria, portanto, esta grande competição, esta grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, e Kennedy lança a ideia, explora a ideia de que os Estados Unidos estão a ficar para trás na competição com a União Soviética. Digamos, estavam a perder influência no mundo para a União Soviética, estavam a perder a corrida tecnológica com a União Soviética. Em 1957 a União Soviética tinha posto um satélite em órbita, o Sputnik. Portanto, ele diz, isto é a prova de que a União Soviética está à nossa frente, vamos ter de mudar tudo para conseguir apanhar e ultrapassar outra vez a União Soviética. Uma das coisas que ele lança é a ideia de um homem na Lua, quer dizer, ele quer pôr um homem na Lua para provar a supremacia americana na frente tecnológica. Ele cria a ideia de uma... Kennedy lança, é um dos temas da campanha dele, a nova fronteira, quer dizer, a nova fronteira, repara, a fronteira era o oeste americano, aquela, enfim, que as pessoas nessa altura, nos anos 60, já estavam habituadas sobretudo a ver no cinema, quer dizer, mas aquela ideia daquilo que era da possibilidade, alguém que vai para o oeste e reconstrói tudo e faz tudo outra vez. Bem, Kennedy queria criar esse espírito outra vez, o espírito da fronteira, do oeste, quer dizer, nos Estados Unidos, quer dizer, nós somos capazes de fazer coisas, nós vamos fazer grandes coisas, quer dizer, e aqui estou eu, um jovem de 43 anos, quer dizer, suceder a um septuagenário. Obviamente que ele não imaginava que 60 anos depois os Estados Unidos teriam octogenários à frente, mas aqui estou eu para relançar outra vez, pôr os Estados Unidos no lugar que competia aos Estados Unidos e que os americanos, no fim da Segunda Guerra Mundial, se tinham habituado a associar aos Estados Unidos, que era a primeira potência do mundo. Em 1945, os Estados Unidos é a potência que vence a guerra, mas é a única que tem armas nucleares, tem uma capacidade financeira e industrial que é maior do que todos os outros países do mundo quase juntos, e Kennedy é alguém que vem dizer, eu vou restabelecer essa supremacia, num mundo que parece muito hostil aos americanos. Um mundo em que a maior parte dos Estados dos novos Estados independentes que estão a sair da descolonização europeia na África e na Ásia, estão a assumir um modelo soviético de partido único, de economias estatizadas,
portanto, um mundo em que o comunismo parece estar a expandir-se, um mundo onde há grandes dúvidas sobre os Estados Unidos. Sim. Por exemplo, na Europa, Adenauer, de Gaulle estão mesmo convencidos que os Estados Unidos não vão defender a Europa Ocidental. Isto é, que os Estados Unidos não vão usar armas nucleares no caso de um ataque soviético, que os soviéticos já perceberam isso e que, muito provavelmente, os soviéticos poderão ser tentados a atacar a Europa Ocidental, sabendo que os Estados Unidos não querem correr o risco de ser destruídos numa guerra nuclear por causa da Europa Ocidental. E, portanto, de Gaulle e Adenauer estão mesmo convencidos os Estados Unidos os americanos não vão lutar por nós. Quer dizer, os americanos vão retirar-se, vão deixar os soviéticos conquistar isso e Kennedy quer acabar com isso. Quer dizer, quer que ninguém tenha dúvidas que os Estados Unidos vão defender aquilo que os Estados Unidos chamam o mundo livre. O mundo livre, quer dizer. Portanto, e Kennedy quer ainda uma outra coisa, isto tanto política internacional, na política interna, Kennedy quer usar o poder do Estado, o poder que o Estado demonstrou ter durante a Segunda Guerra Mundial, para mudar a sociedade americana, para criar aquilo que depois o seu sucessor, e que antes de ser seu sucessor foi seu vice-presidente, Lyndon Johnson, vai chamar uma grande sociedade, isto é, uma rede de serviços públicos para proteger os americanos contra a doença, contra a velhice, contra a pobreza. Isto é, ele acha que o Estado pode também fazer isso. E, portanto, quer lançar esse plano de uma grande sociedade. Ao mesmo tempo, Kennedy quer essa grande sociedade, aquilo que nós podemos chamar um Estado social, e é um mito corrente dizer que não existe na América, é um mito completo, quer dizer, existe na América a níveis, aliás, tão grandes como na Europa, é um Estado diferente, quer dizer, dos Estados europeus, mas também já existia com Roosevelt, começou a ser construído com Roosevelt nos anos 30, e com Kennedy, com Johnson, é o grande momento desta, aliás, muito análogo ao que se está a passar na Europa. Quer dizer, na Europa também se está a expandir os Estados sociais. Aqui nos Estados Unidos é uma das coisas que Kennedy também traz. E outra coisa que Kennedy traz também é, apesar de tudo, uma crença na iniciativa privada como o motor da economia. Quer dizer, aquela ideia lançada por um antecessor dele, The Business of America is Business, quer dizer, e portanto ele também acredita na iniciativa privada, e uma das coisas que ele vai fazer em 1963 é prometer uma grande baixa de impostos. Sim. Para relançar a economia. Aliás, estas duas coisas, isto é, o aumento das despesas e a baixa de impostos, é as causas da grande inflação no fim dos anos 60, princípio dos anos 70. Portanto, a presidência de Kennedy e de Johnson começam a preparar a grande inflação. Mas neste momento, reparem, aquilo que parece nós podemos fazer tudo. E as discussões que Kennedy tem com os economistas... Promete o homem na Lua, não é? Só para dizer, as discussões que Kennedy tem com os seus economistas sobre, por exemplo, o corte de impostos, ele está preocupado com a inflação, mas a ideia dos economistas é não, nós podemos fazer isso. Os Estados Unidos são capazes de fazer isto. Isto é, aumentar as despesas e cortar impostos. Quer dizer, nós conseguimos fazer isso. Quer dizer. Portanto, é essa ideia do nós conseguimos fazer. Aquilo que Barack Obama vem em 2008, Yes, we can, isso é o espírito da administração Kennedy, quer dizer. Okay. É essa precisamente a ideia da administração Kennedy. Alguma coisa está errada, pois nós podemos consertar. Nós estamos a falar de Kennedy a propósito da sua morte. Aqui ele ainda está bem vivo, era um jovem, com ele também havia uma sociedade borbulhante nos Estados Unidos da América. De jovens ambiciosos. Ele traz, quer dizer, basicamente é aquela ideia de nós podemos resolver as coisas, pobreza, doenças, preconceitos, podemos acabar com essas coisas. É preciso determinação, é o que Kennedy traz, e é preciso organização, é preciso fazer as coisas de outra maneira. E, portanto, ele tenta-se rodear de gente que está disponível para fazer as coisas de outra maneira. Por exemplo, alguém que ele traz para o governo é Robert McNamara, que é o presidente da Ford, que é, enfim, uma das maiores empresas industriais da América, e que é uma espécie, nesta altura, uma espécie de Elon Musk, quer dizer, um indivíduo que revolucionou a Ford, quer dizer, um gênio da gestão, quer dizer, e ele, que é um republicano, não é um democrata. Kennedy é um candidato do Partido Democrata, Kennedy é um democrata. Mas ele vai buscar este republicano, Robert McNamara, porque é alguém que ele quer ter no governo, esta gente. Sim. Ele é jovem, quer dizer, ele obviamente... E também é uma era da televisão e da comunicação social. E da comunicação, ele explora... Onde ele também é um homem bonito, jovem, que fala muito bem. Uma das imagens da campanha eleitoral dele é uma foto tirada durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele está no tal barco patrulha,
de tronco nu e óculos escuros, quer dizer, isto é o que é que se podia esperar mais, quer dizer, mais cool, digamos assim, quer dizer, de um presidente, todos aqueles presidentes como Eisenhower, fardados e abotoados até ao pescoço, quer dizer, e de repente aparece este jovem, quer dizer, com óculos ao sol. E uma mulher bonita, já e agora o também, Jackie Kennedy, a Jacqueline Kennedy, mulher bonita, um irmão também, Robert Kennedy, que também vai para o governo, quer dizer, também com um ótimo aspecto, também dinâmico, também metido na política. Eles são todos filhos, Robert e John, e depois também há um Ted, são filhos de um milionário. Enfim, eles não vêm de uma família pobre, vêm de uma família muito rica, muito ambiciosa, de Joe Kennedy, que basicamente quis pôr os filhos à frente dos Estados Unidos e fez tudo o possível para isso. Eles eram educados nas melhores escolas, enfim, conseguido as vantagens todas através dos contactos do pai para serem colocados para o Senado, para isto, para aquilo. Isso é um ponto importante, apesar dos óculos escuros, do lado bonito e super cool, ele não era um jovem ingênuo. Não, ele era um político. Kennedy é um político profissional. Sem ilusões, capaz de jogar o mais sujo que se possa imaginar. Ele, durante a campanha eleitoral, ele insistiu naquele tema de que a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos, e numa coisa que onde a União Soviética estaria à frente, dizia ele, era no arsenal de mísseis nucleares. Portanto, a União Soviética teria muito mais mísseis nucleares do que os Estados Unidos. E ele recebeu várias informações da presidência, dos serviços secretos, a dizer: o senhor está a dizer uma mentira, isso não é verdade, quer dizer, nós temos mais mísseis nucleares do que a União Soviética. Não diga isso. Ele parou de dizer isso, não. Continua a dizer isso. Quer dizer, recebeu as mensagens, daquilo funcionava tão bem na televisão e tão bem na campanha eleitoral, quando ele dizia: eles têm tantos mísseis, nós temos muito menos, e todas as pessoas deitavam as mãos à cabeça: como é que era possível? Isto tem de mudar, etc. Não venham cá dizer que aquilo era demasiado. De facto, isto era uma coisa em mísseis intercontinentais. A estimativa é que a União Soviética só tinha 3% dos mísseis dos Estados Unidos. Isto é só para dar a ideia da dimensão da mentira do Kennedy. Quer dizer, mas ele contou-a ali, quer dizer, com olhos nos olhos na América, contou isto várias vezes e não houve cá fact-checking nem nada. Não havia polígrafo. E passou. Por exemplo, outra coisa que ele faz portanto, ele é um político da costa leste, democrata, do Partido Democrata, da ala progressista do Partido Democrata, portanto, digamos, da esquerda do Partido Democrata, modernizador, etc., e mais aquilo. Mas vai escolher um vice-presidente. E quem é que é o vice-presidente? Vai buscar Lyndon Johnson, que é um político conservador, democrata, mas conservador, do sul dos Estados Unidos. E reparem, nós já falámos aqui em alguns programas em relação a isso, a geografia política dos Estados Unidos era muito diferente nos anos 60. Portanto, a base do Partido Democrata, uma das grandes bases do Partido Democrata é o sul dos Estados Unidos, que hoje é republicano, mas então era democrata. E, portanto, era um sul que era tão conservador nessa altura como é hoje, mas só que então era democrata. E Kennedy percebeu: eu só posso ganhar as eleições tendo estes democratas do sul do meu lado. Quer dizer. E, portanto, vou buscar o Lyndon Johnson, que era o presidente, aliás, que era um senador, quer dizer, também o presidente do Senado, vou para vice-presidente. Isto decepcionou os seus amigos progressistas. Mesmo a questão racial acabou por ser mais empurrada pelo Lyndon Johnson do que propriamente por ele. E ele fez pouco porque não queria perder digamos, o apoio dos democratas do sul. Curiosamente, Lyndon Johnson, sendo um democrata do sul do Texas, estava mais à vontade para confrontar os democratas do sul do que este democrata da costa leste e daqueles meios progressistas da costa leste, que estava menos à vontade, quer dizer, para lidar com isto. Ele também vai buscar para o governo, como já disse, republicanos, o Robert McNamara, também ele vai buscar vai buscar para secretário de Estado das Finanças o subsecretário de Estado de Eisenhower, portanto um republicano que tinha servido no governo anterior. Ele vai buscá-los. Quer dizer, e isto deixa também muita gente em estado de choque, mas ele diz a todos esses: vocês viram como é que eu ganhei as eleições? É que ele ganhou as eleições em 1960 contra Richard Nixon, que tinha sido o vice-presidente de Eisenhower, por uma das margens mais curtas da história dos Estados Unidos. A diferença entre um e outro era 100 mil votos. 118 mil votos em 30 e tal milhões. Em 68 milhões de votos, quer dizer.
Portanto, sim, 34 milhões para cada um. Portanto, ele dizia, estão a ver, quer dizer, portanto, eu tenho de ter os republicanos também do meu lado, e foi buscar republicanos para a administração dele. Ele na governo, ele joga sempre duro. Em 1961 ele digamos que continua o projeto que vinha da administração Eisenhower de tentar derrubar o Fidel Castro, apoiando a invasão de Cuba por exilados cubanos. Depois acaba por não insistir, por recear que a União Soviética pudesse atacar Berlim se os Estados Unidos, se os Estados Unidos demonstrassem demasiada intervenção em Cuba. Os soviéticos, é curioso, os soviéticos julgaram que por ele ser jovem ele era inexperiente e que, portanto, o podiam intimidar. Essa era a ideia de Nikita Khrushchev, que era o líder soviético na altura. Mas Kennedy, a primeira reunião que teve com Khrushchev correu-lhe pessimamente. Ele diz, ele cilindrou-me completamente, não estava preparado para isto, etc. Mas ele aprendeu rapidamente e enfrentou a União Soviética em Berlim durante a construção do muro pelos comunistas em agosto de 1961, já falámos aqui disso, e enfrentou a União Soviética soviéticos de Cuba, não é? Exatamente, durante a crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1962, também já falámos, aqui disso. Aliás, ele é, antes de Ronald Reagan, na década de 1980, John Kennedy é o mais anticomunista de todos os presidentes dos Estados Unidos. Aliás, para perceber isto, é preciso também perceber a situação inédita em que os Estados Unidos estavam neste momento. Pela primeira vez, desde o princípio do século XIX, quando a Inglaterra invadiu os Estados Unidos enfrentavam um inimigo que podia atingir a América. Isto é, a América, desde que deixou de ter a Inglaterra como seu adversário, teve mais ou menos sempre sossegada. Isto é, o Pacífico e o Atlântico chegavam quase barreiras naturais, não é? Para defender a América. Quer dizer, e neste momento, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, o continente americano nunca houve dúvidas sobre poder ser atingido, quer dizer, mesmo na Segunda Guerra Mundial, ou por japoneses ou por alemães. Mas agora os soviéticos têm possibilidade de atingir os Estados Unidos, e aliás os Estados Unidos até julgavam que os soviéticos tinham muito mais capacidade do que tinham verdadeiramente para atingir os Estados Unidos. Portanto, eles julgavam que sim, eles têm armas nucleares, e neste momento a ideia era que um primeiro ataque nuclear mataria pelo menos metade da população americana. Quer dizer, o primeiro ataque, quer dizer, portanto, na primeira hora, digamos assim, metade da população americana. Portanto, isto é o ambiente em que vive os Estados Unidos. Kennedy vive constantemente com os códigos, quer dizer, das armas nucleares. Ele, quando dorme na Casa Branca, portanto, ele dorme no primeiro andar, no resto do chão está acordado um oficial com os códigos e cuja o percurso que ele tem de fazer para chegar ao quarto do presidente, tem de subir as escadas e entrar no quarto, e pode entrar sem bater no quarto do presidente. É 1 minuto e meio, quer dizer, portanto, é 1 minuto e meio que tem sobre eles terem a ideia de que a União Soviética lançou um ataque, e portanto ele corre para o presidente com os códigos, quer dizer, acorda ao presidente se acontecesse durante a noite, e o presidente tinha de acionar os códigos para a resposta americana. Portanto, Kennedy vive neste mundo em que tudo parece estar em causa, quer dizer, isto é, o mundo em que tudo parece ser possível. O mundo da tecnologia, o mundo da administração, e nós podemos fazer as coisas, mas também um mundo em que tudo está em perigo e tudo tem de ser defendido. E ele, como disse, joga duramente. Ele, por exemplo, uma das coisas que ele julga é que só governos modernizadores e progressivos é que podem resistir aos comunistas. Portanto, ele acha que quer dizer, ditaduras conservadoras não servem. Quer dizer, e, por exemplo, no caso do Vietnã do Sul, Kennedy julga que o governo local não é efetivo na resistência ao comunismo e terá dado ordens ou consentido num golpe de Estado que derruba o governo de Diem no Vietnã do Sul, e na prática inicia o grande período de intervenção americana no Vietnã do Sul, portanto inicia a Guerra Americana do Vietnã. É Kennedy que em 1963 na prática inicia isso. No caso de Portugal, ele também não vê nada com bons olhos a ditadura salazarista nem as colónias portuguesas, e no princípio de 1961, abril de 1961, a diplomacia americana, enfim, há ideias que acalentam o derrube de Salazar. Cair, não. Derrube e entusiasma um bocadinho gente que estava aqui. Nós falámos aqui do golpe no Tenho Muniz, dessa altura. Sim. Kennedy vai para lá mesmo convencido que tem de ser um presidente diferente de Eisenhower.
Eisenhower era um presidente que confiava muito no seu staff, nos seus colaboradores. Portanto, Eisenhower, a maneira de funcionar de Eisenhower é a seguinte: só deve chegar ao presidente decisões sobre as quais os seus colaboradores não concordam. Isto é, se todos os colaboradores concordam, não é preciso envolver o presidente. Só quando os colaboradores não concordam é que deve ir ao presidente. Portanto, o presidente só é um árbitro. Portanto, as equipas jogam, se estão todos de acordo, resolvem lá, o presidente não precisa de saber. Nesse aspecto, Kennedy era um presidente mais moderno, mãos na massa e a mandar em tudo. Kennedy quer mandar tudo. Por exemplo, uma das coisas que Kennedy faz, portanto, ele diz: eu não quero estar a aprovar as decisões dos outros, eu quero tomar as decisões. Quer dizer, uma das coisas que ele faz é pedir à CIA que lhe começassem a mandar a informação primária e não só os relatórios de síntese que eles mandavam a Eisenhower. Quer dizer, portanto, a CIA, vamos dizer assim, uma vez por semana mandavam um relatório a Eisenhower, dizia: passou-se isto, passou-se aquilo, coisas mais importantes. Kennedy queria ver mesmo os relatos do campo, quer dizer, as informações, os relatórios que estavam a ser mandados pelos seus agentes no Vietnã e os agentes em Berlim. Queria ler aquilo, queria ler a correspondência, queria perceber de tudo isso. Obviamente ele aproveita a sua celebridade, a sua fama, o seu bom aspecto para se tornar, para fazer da presidência uma coisa que a presidência dos Estados Unidos, enfim, com Roosevelt já começava a ser um bocadinho, mas ainda não era bem, ainda não se tinha, que é aquilo que ele chama, Kennedy chama o centro vital da política americana. Isto não é suposto. Os Estados Unidos são uma república federal, não é uma república, não era concebido como uma república presidencial. E Kennedy quer uma república presidencial. Isto é, o presidente é mesmo o líder da América, quer dizer, externamente, internamente, é o grande líder. Aliás, ele encontra um ótimo autor de discursos, Ted Sorensen, que imita bem o tipo de retórica de Churchill. Kennedy tem uma grande admiração por Churchill e Sorensen faz discursos. Aquela história do não perguntem o que é que a América pode fazer por vós, perguntem o que é que podem fazer para a América, etc. Tudo isso é confeccionado por estes seus colaboradores e o que ele lhes dá é: vejam Churchill, eu quero falar como Churchill, eu quero dizer coisas como... E ele usa todos os recursos do Estado e da maneira mais expedita e às vezes até sem escrúpulos. Por exemplo, em 1963, uma coisa que ele faz ele percebe quem é que pode ser os candidatos do Partido Republicano contra ele nas eleições de 1964 e manda ao Departamento de Justiça investigar esses candidatos todos para ver se há coisas podres que ele possa utilizar contra eles. Mas ele, apesar de já ter utilizado a comunicação social e a televisão de uma maneira muito inovadora, digamos assim, ele ao mesmo tempo beneficiava do facto do escrutínio do início da década de 70 não ser igual ao escrutínio de hoje em dia, porque com os seus, digamos assim, com os seus podres e as suas coleções de amantes não se safaria no século XXI. Ele, exatamente, quer dizer, ele usa a imprensa, os meios de comunicação de massas da melhor maneira, quer dizer, é como uma... usa-os a eles, mas eles não usam a ele, quer dizer, ou usam menos a ele, ou têm uma certa reverência para com o Presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, aliás, há este ambiente ainda de reverência para com o Presidente na América, mesmo os republicanos em relação a um Presidente democrata como Kennedy. E, portanto, na imprensa não há histórias sobre os problemas de saúde dele. Ele é um Presidente que tem imensos problemas de saúde. Ele sofre da doença da Addison, que é uma doença bastante séria. No caso dele, aquilo era... tinha de tomar doses de cortisona, estava com febres constantes. Quer dizer, um dos biógrafos dele calcula que ele tenha passado metade da sua presidência, metade dos dias da sua presidência na cama, sem se conseguir levantar, quer dizer, mas ninguém sabia. Quer dizer, só os colaboradores dele é que sabem. Ele também tem dores de costa que o obrigam a andar de muletas, bengalas. Não há fotografias, tal como no caso de Roosevelt. Roosevelt estava numa cadeira de rodas, os americanos não sabiam. Os americanos dos anos 30 não sabiam que o presidente dos Estados Unidos estava numa cadeira de rodas. Porque ele ainda se podia levantar e, portanto, apoiava-se sempre no filho, etc. E a imprensa sabia, ninguém tirava uma fotografia ao presidente, obviamente, e publicava então ainda menos. Quer dizer, ninguém publicava uma fotografia do presidente de bengala ou de muletas, quer dizer. E, portanto, Kennedy é protegido, é o homem jovem, enérgico, saudável, não era nada, quer dizer, nem saudável, é enérgico, mas não era saudável. E depois tinha outra coisa, como referiste. Kennedy tem múltiplos, mas mesmo uma coisa assustadora, incrível, de casos amorosos antes da presidência e durante a presidência. E com as mulheres mais, quer dizer, ele praticamente
A ideia dele era que devia-se tentar todas as senhoras com que se encontrava, e depois elas diziam que não, umas diziam que sim, o que interessava. Quer dizer, e isto colocava problemas aos seus staff, aos seus colaboradores, de arranjarem visitas secretas à Casa Branca, encontros em hotéis, e depois estas senhoras não eram umas senhoras quaisquer. Marilyn Monroe, desde lá. Marilyn Monroe, a namorada do chefe da máfia de Chicago. Mais perigoso. Mais perigoso ainda. Quer dizer, portanto, isto levantava problemas. Toda a gente sabia mais ou menos. Comentários na imprensa, histórias que saíssem na imprensa. Ninguém publicou nada disso até Kennedy morrer. Portanto, mas apesar do Vietnã, destes casos da Baía dos Porcos, quer dizer, Kennedy teve imensos problemas, mas ainda assim manteve a sua popularidade. Em 1963 ele tem uma queda de popularidade. Agora, reparem nesta queda de popularidade, atenção, de 76% para 59% da aprovação pelos americanos, quer dizer. E porquê é que foi esta queda? É curioso, quer dizer, não foi nada a queda acontece por causa dele parecer muito favorável ao movimento dos direitos cívicos e os democratas do Sul estarem a ficar desgostosos com ele. Eles estão-se a retirar quer dizer, os democratas do Sul que lhes estão a tirar apoio por causa do apoio. E daí a visita a Dallas, no Texas. E daí a visita a Dallas, no Texas, na sexta-feira, 22 de novembro de 1963. Como num bom filme. Espera aí, mas isto como num bom filme de suspense, com um assassinato, vai acontecer uma coisa muito irritante para quem nos está a ouvir em FM, que é quando soa ao tiro, acaba o programa. Eu lamento muito, mas nós chegamos mesmo ao fim. Quem nos está a ouvir em FM, quem quiser saber qual a direção do tiro e o que é que aconteceu, vai ter de nos ouvir em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, até para a semana. Muito bem, então, Dallas, Texas, sexta-feira, 22 de novembro. O presidente precisa de lá ir, acha que precisa de ir, porque precisa de, digamos... enfim, criar um bom ambiente no sul dos Estados Unidos, onde muita gente está a ficar irritado com ele, porque ele parece muito favorável ao movimento cívico. Obviamente, do lado do movimento do movimento pelos direitos cívicos da população afro-americana, a impressão é que Kennedy está a demorar-se muito, a não se querer comprometer. Portanto, Martin Luther King anda muito, de vez em quando, muito decepcionado com Kennedy. Portanto, Kennedy está aqui a jogar com uns e com outros. Portanto, ele neste momento acha que deve ir a Dallas, Texas, sexta-feira. Há este desfile, quer dizer, com o presidente num carro aberto nas ruas de Dallas, e ao meio-dia e meia deste dia 22 de novembro, sexta-feira, 2 tiros, enfim, não se percebia, mas agora percebe-se que pelo menos foi atingido por 2 tiros, morre, e esse é um momento, digamos, de vida da história americana, quer dizer, aquela ideia, aliás, que depois até é aproveitada por Portugal, que é onde é que estavas tu quando determinada coisa, isso era uma coisa que os americanos, onde é que estavas tu quando soube que o presidente Kennedy tinha sido assassinado, quer dizer, aquilo é um momento, quer dizer, é um momento de uma quebra do encanto, isto é, de uma quebra de encanto, quer dizer, de repente, como é que é possível? E depois, claro, retrospectivamente é visto dentro de uma década, como tu disseste ao princípio, de violência, porque ele não vai ser o único assassinado dos anos 60. Martin Luther King vai ser assassinado. O seu irmão vai ser assassinado. O irmão Robert Kennedy vai ser assassinado quando está a fazer uma campanha para ser presidente dos Estados Unidos, o que torna ainda, obviamente, a tragédia dos Kennedy depois uma história ainda mais impressionante. E agora o seu assassinato, no imediato, coloca um imenso risco para a América e para o mundo. E nós às vezes não pensamos nisso, isto é, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas Lee Oswald tinha vivido na União Soviética, o assassino. Era um grande fã de Fidel Castro. Teria sido muito fácil levantar as suspeitas que Kennedy tinha sido assassinado a mando da União Soviética. Ou de Fidel Castro. Por um agente comunista. Teria sido muito fácil. E eu creio que há uma grande preocupação no establishment americano de evitar essa impressão, quer dizer, pelo perigo que isso ia constituir. Richard Nixon, mais tarde, em relação à Guerra do Vietnã, numa entrevista, quando lhe dizem, bem, mas porquê é que não aumentou o esforço de guerra americano no Vietnã para ganhar a guerra no Vietnã? Porquê é que não tentou mobilizar a população americana
para o esforço de guerra no Vietnã. E ele diz, diz ao repórter, Nixon já não era presidente nesta altura, ele diz, você não está a perceber, os Estados Unidos têm armas nucleares. Um presidente não pode, um governo americano, não pode galvanizar a população americana dessa maneira. Porque se galvaniza dessa maneira, a população americana vai exigir o máximo, quer dizer. E nós não podemos fazer isso, quer dizer. Nós não podemos... Isto é, se o governo americano tivesse dado a entender em novembro de 1963, ou tivesse deixado de criar-se a suspeita que o presidente dos Estados Unidos tinha sido assassinado a mando de um agente comunista da União Soviética, quer dizer, a população exigia vingança imediata, quer dizer, e era preciso fazer qualquer coisa, quer dizer. E, portanto, daí a grande preocupação que houve, que terá havido, em tentar perceber que este indivíduo, independentemente de ter vivido na União Soviética, ser um fã, um propagandista da ditadura comunista em Cuba, era um desequilibrado, quer dizer, era um solitário. Sim, era um lunático que agiu, sobretudo, agiu sozinho. Que terá agido sozinho, quer dizer, e essa foi a maneira, quer dizer, agora, claro, ao mesmo tempo que há esta preocupação de situar isto parece dar origem, isto é, permite a uma série de outras pessoas de olhar para a mesma coisa e dizer, isto é um cover-up, há aqui um encobrimento, quer dizer, eles estão a esconder-nos a história. E ao princípio terá talvez havido gente que possa ter suspeitado os comunistas, quer dizer, da União Soviética, mas ao longo da década de 60, o que se desenvolve nos Estados Unidos é uma espécie de contracultura contra o poder, uma grande suspeita em relação ao poder. Isso acentua-se com a guerra no Vietnã, quando no princípio dos anos 70 se sabe que alguns dos motivos que o governo americano, o governo de Lyndon Johnson, usou para mandar tropas para o Vietnã, tinham sido um bocadinho manipulados. Quando a documentação começou a ser publicada, houve uma fuga de informação, e os famosos Pentagon Papers começaram a ser publicados no Washington Post e noutros jornais. Portanto, isso criou uma grande desconfiança em relação ao governo. E depois, claro, com o caso Watergate, que ainda havemos de falar nos próximos meses, em 1974, e com a resignação de Richard Nixon, quando os americanos descobriram que um presidente podia conspirar contra as instituições, contra a lei. E, portanto, aí começou a desenvolver-se outro tipo de teorias da conspiração, que é Kennedy, se calhar, foi assassinado de dentro, quer dizer, isto é, houve um assassinato pelos serviços secretos, pelo vice-presidente Lyndon Johnson, isto é, começaram a circular as teorias cada vez mais incríveis de que, enfim, e de encobrimento, quer dizer, teorias da conspiração etc. Que, em bom rigor, continuam até hoje. Não é? E continuam até hoje, isto é, toda a gente. Sim, reparem, ainda há documentação, ainda há poucas semanas, estava a ver, ainda há documentação, ainda há fecheiros que não foram divulgados do assassinato. Portanto, ainda há dossiês que não foram divulgados. Quer dizer, isso, reparem, isso ainda é... Isso acontece também em Inglaterra, por exemplo, com dossiês da Segunda Guerra Mundial, ou operações da Segunda Guerra Mundial, que ainda não são divulgadas. Quer dizer. E, portanto, nós encontramos estes... E repare, isto não faz impressão em Portugal, num país em que tudo ao mesmo tempo é secreto, não há registro, nada. Mas nos Estados Unidos e em Inglaterra, onde há o Freedom Information Act, onde há um grande acesso à informação, onde as coisas são todas registadas. Por exemplo, há uma conversa, por exemplo, entre uma primeira conversa quando eles transitam quando fazem a transição de poder entre Eisenhower e Kennedy, eles têm uma primeira conversa. E Kennedy vai para lá e está a conversar com Eisenhower. Portanto, está a fazer uma conversa. Então, quais são os problemas principais que acha que há no mundo? O que é que há? O que é que ele tem de estar atento? A perguntar a Eisenhower a dizer-lhe. E, de repente, Kennedy repara que Eisenhower tem um assistente, um ajudante, quer dizer, a tomar notas, quer dizer, da conversa toda. E ele diz, mas espera aí, o senhor está a tomar notas desta conversa toda? E Eisenhower diz, tudo o que um presidente diz é registado, quer dizer, e fica nos arquivos, quer dizer. E Kennedy, que não sabia, pede imediatamente a um conselheiro que trazia com eles, toma, já também a tomar notas aqui, e começam os dois a tomar notas, quer dizer, porque, portanto, isto é, o governo americano funciona assim, com notas, com registro, etc. E, portanto, não ter acesso, a ideia de que não se teve acesso a um documento, a documentos, a um fecheiro que existe, e que não, um dossiê, etc., quer dizer, que permite as mais loucas teorias da conspiração e, portanto, ainda vamos ter histórias de quem matou John Kennedy durante muito tempo.
Olha, Rui, eu ainda tinha uma pergunta mais para te fazer, não sobre Kennedy, mas sobre um acontecimento recente. Nós estamos a viver tempos atribulados na política portuguesa e num dos últimos fins de semana o primeiro-ministro António Costa disse uma frase que abriu os telejornais, que é: um primeiro-ministro não tem amigos. E depois até acrescentou: e quanto mais tempo exerce, menos amigos tem. Ora, quando tu ouviste isso, Rui, tu enviaste uma mensagem, eu penso que não estou propriamente a cometer uma inconfidência. Está registado. Está registado, fica aqui registado nas notas, em que tu disseste, é uma citação de Salazar, né? Portanto tinha essa graça. E eu confesso que fiquei curioso com essa coincidência. Quando é que Salazar disse que um primeiro-ministro ou um presidente do Conselho não tinha amigos? E já agora, em que contexto é que o disse, não é? Imagino que não tenha sido por a Peter descoberto um amigo seu a utilizar legitimamente o seu nome em negócios impróprios. Bem, isto pode ser ou não uma citação de Salazar, dependendo de António Costa ter ou não lido as memórias de Marcelo Caetano. Mas como ele também citou Marcelo Caetano nesse discurso, talvez tenha lido as memórias de Marcelo Caetano e de facto Salazar disse... E Sines, em 1971, foi um discurso muito... O professor Marcelo Caetano. O professor Marcelo Caetano foi muito Estado Novo, sim. E Salazar de facto disse, não sou amigo de ninguém, não posso ter amigos. E segundo Marcelo Caetano, Salazar disse isso a 4 de agosto de 1958, numa conversa com o próprio Marcelo Caetano. Portanto, em São Bento. E portanto está no seu livro de memórias. Está no livro de memórias de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano era então ainda o ministro da Presidência. Que se chama, para tu dizeres, que é para As minhas memórias de Salazar. Que é para quem quiser ir à procura. Não se encontra, não está disponível, mas encontra-se facilmente em alfarrabistas, encontra-se facilmente. Mas acho que é uma edição recente. Okay. Penso eu que sim. Penso que sim. O Marcelo Caetano era então o ministro da Presidência, portanto uma espécie de ministro que apoiava o presidente do Conselho e, portanto, era uma espécie de vice-primeiro-ministro, de facto. Ele ocupava esse lugar desde 1955 e durante muito tempo fora por isso visto como o sucessor de Salazar. Portanto, foi visto como o Delfim, quer dizer, enfim, falámos aqui há uns programas, há uns episódios atrás dos Delfins de Salazar. E isso tinha levado também muita gente no regime a incompatibilizar-se com Marcelo Caetano. Dizia-se que ele planeava, obviamente, tomar conta do governo e depois moderar o regime, etc. Mas pior do que isso, tinha-se começado a dizer que o Presidente da República, o General Cavadeiro Lopes, pensava em Marcelo Caetano para substituir Salazar. Salazar já tinha 70 anos, andava sempre a queixar-se da saúde, portanto julgava-se que ele iria poder ser... enfim, que o general Cavadeiro Lopes estava a pensar em Marcelo Caetano para substituir Salazar, e isso tinha levado muitos que não gostavam de Marcelo Caetano a opor-se à reeleição de Cavadeiro Lopes como Presidente da República em 1958. Salazar acaba por concordar com essa linha, que é uma linha defendida, encabeçada pelo Ministro da Defesa, o General o Santos Costa, creio que brigadeiro nessa altura, ainda não era general, Santos Costa. Isto dividiu muito o regime, faz surgir a candidatura do General Humberto Delgado, a candidatura presidencial do General Humberto Delgado. O General Humberto Delgado julga que pode aproveitar dessa divisão do regime, portanto é um enorme abalo. E depois da eleição de Américo Tomás, em junho de 1958, uma eleição que obviamente o General Humberto Delgado contestou, disse que não tinha sido uma eleição. Portanto, Américo Tomás foi um ministro escolhido por Salazar para substituir Cavadeiro Lopes, como candidato da União Nacional à presidência da República. Salazar, digamos que tenta enfrentar essa divisão entre Marcelo Caetano e os anti-marcelistas, afastando do governo quer Marcelo Caetano, quer Santos Costa, portanto afastando os dois no governo. E é nesse contexto que se dá a conversa de 4 de agosto de 1958, quer dizer, Salazar convida Marcelo Caetano para o informar de que o ia dispensar do governo, mas antes disso começou a fazer uma conversa sobre o novo governo, mesmo antes de dizer a Marcelo Caetano que o ia dispensar. E, portanto, começou a dizer, a dar nomes e a dizer o que é que, professor Marcelo Caetano, o que é que acha deste nome, o que é que acha daquele, o que é que acha deste. E há um determinado nome que Marcelo Caetano não diz quem. Que Salazar diz, talvez este pudesse ser ministro, e Marcelo Caetano disse-lhe que não lhe parecia indicado essa pessoa ser ministro, apesar de ser de seu amigo. Apesar de amigo de Salazar. Amigo de Marcelo Caetano. Apesar de ser meu amigo, eu acho que não deve ser indicado. E
e depois, agora passo a citar, porque isto citado tem mais graça, e então o Marcelo Caetano diz que o que aconteceu é a seguir. Agora estou a citar Marcelo Caetano, das memórias. Ele diz assim: Salazar retruquiu sacudidamente, claro, o facto de ser amigo não pode influir nos nossos juízos nestes casos. Por mim estou à vontade, não sou amigo de ninguém. E diz Marcelo Caetano, fez-se um silêncio entre os dois. Quer dizer, quando ele diz, por mim estou à vontade, não sou amigo de ninguém, eles ficaram em silêncio. E diz Marcelo Caetano, e como se acabasse de fazer uma verificação trágica ou quisesse convencer-se do que tinha acabado de dizer, repetiu num tom cortante, mas em que havia um acento patético. Não posso ter amigos, não sou amigo de ninguém. E Marcelo Caetano diz, fiquei a olhá-lo. Eu sabia que não era verdade. Quer dizer, isto, agora, esta última nota, primeiro, esta nota espantosa que é, de repente ficaram ali em silêncio com o outro, quando ele diz, eu não tenho amigos, não sou amigo de ninguém. Ficaram ali aquele silêncio, quer dizer, E depois esta nota de Marcelo Caetano a dizer, eu sabia que não era verdade. Quer dizer, isto é curioso, é para perceber isto, é perceber a situação de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano colaborava com Salazar, quase desde o primeiro momento em que Salazar tinha chegado ao governo, em 1928. Portanto, há 30 anos que Marcelo Caetano colaborava com Salazar. Quando Marcelo Caetano tinha começado a colaborar com Salazar, primeiro como assessor jurídico do Ministério das Finanças, Salazar ainda era Ministro das Finanças, só em 1928, Marcelo Caetano tinha 22 anos. Salazar tinha 39, quer dizer, mas depois eles os dois constroem o Estado Novo, quer dizer, a Constituição é discutida com Marcelo Caetano e Salazar, eles discutem. Depois Marcelo Caetano vai ocupar muitos cargos, quer dizer, imensos cargos, à frente da Universidade Portuguesa, à frente da União Nacional, no governo, vários ministérios, até Ministro da Presidência. Portanto, eles tinham estado sempre em contacto, quer dizer. E a questão aqui é que Marcelo Caetano, nas suas memórias, dá sempre a ideia de que a relação entre os dois é muito tensa, mas que tem qualquer coisa de afetuoso, quer dizer, que eles gostam do outro por trás daquilo tudo, quer dizer, da tensão. Portanto, é uma espécie de relação pai-filho, verdadeiramente. Quer dizer, Salazar o pai, Marcelo Caetano o filho, mais novo. E, portanto, eles pegam-se um com o outro, sentem-se frustrados um com o outro, já desesperados, como pais e filhos, quer dizer, mas que, no fundo, eles gostam, têm afeto um para o outro. Quer dizer, e é esse momento de ambiguidade que mostra o patético da declaração de Salazar, porque Salazar obviamente estava a falar num sentido político, ele não podia ter amigos politicamente, era o que ele estava a dizer, sim, esse indivíduo é seu amigo, mas você está a dizer que ele não pode ser seu amigo, e percebe, um político não pode ter amigos, quer dizer, tem de fazer juízos muito objetivos, quer dizer, sem emoções, para dizer este tipo é bom neste lugar ou não é bom. Não me interessa um tipo que seja meu amigo, mas seja mau no lugar, quer dizer, quer ter alguém bom no lugar, alguém que possa confiar. Portanto, Salazar está a dizer isso, mas ao mesmo tempo a ênfase que ele está a pôr isso, no momento em que o que ele vai dizer a Marcelo Caetano a seguir é que o vai dispensar do governo. Aliás, vai o dizer de uma maneira assim um bocadinho redonda, porque ele começa primeiro por dizer que vai despedir Santos Costa. E ele diz, eu vou, sabe, porque ele é muito contestado nas Forças Armadas, há muita gente que não gosta dele, portanto vou ter de o despedir. E o Marcelo Caetano diz, sim, e dizendo das memórias, eu já estava a perceber onde é que ele queria chegar, mas ele estava ali a enrolar, e depois, agora já está a ver, eu tenho aqui um grande problema, que é, toda a gente diz que o Santos Costa é o chefe de uma das linhas políticas do governo, e agora inventaram que o senhor era o chefe da linha contrária, e está a ver, eu agora estou a afastar ele e não posso estar a entender que o senhor ganhou, que isto é uma espécie de vitória sua, e ele diz, estou a perceber, e por isso eu tenho imensa pena, uma coisa que não é uma coisa horrível para mim. Quer dizer, portanto, este era um ambiente, quer dizer, a dificuldade de Salazar em dizer-lhe isto. Portanto, naquele momento há, portanto, este lado, quer dizer, este lado da confusão, quer dizer, que é um político não pode ter amigos, naquele sentido, e sobretudo um político com o poder que Salazar tinha, para ser aceite por fações que estavam no Estado Novo, mas estavam incrivelmente engalfinhados uns com os outros. E, portanto, não interessava se ele era mais amigo nem de Santos Costa ou de Marcelo Caetano, não interessava, quer dizer, ele tinha de pôr e tirar à medida das conveniências políticas, portanto, não podia ser amigo de ninguém nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele diz aquilo, quer dizer,
E, de facto, aquilo que Marcelo Caetano está a entender é que, ao fim de 30 anos, alguma coisa havia ali para além da relação política, quer dizer. Isto é, alguma coisa havia ali. E, aliás, as minhas memórias de Salazar acabam com a última carta de Salazar, uma das últimas cartas de Salazar a Marcelo Caetano, a dizer que é uma carta de poucos dias depois deste acontecimento, a dizer que entre os grandes desgostos que ele tinha tido durante aqueles 30 anos de governo, o maior de todos tinha sido despedi-lo a ele. Quer dizer, e Marcelo Caetano acaba assim o livro, quer dizer, com a ideia de que sim, ele tinha um amigo, quer dizer, isto é, havia aqui alguns amigos, quer dizer, isto é, aquilo que estou-lhe, quer dizer, enfim, todo o livro, As Minhas Memórias de Salazar, é uma grande fonte. É um livro fascinante, porque é uma grande fonte sobre a história política do Estado Novo, aliás, como não há quase outras, como há muito poucas outras, mas é também a história desta relação, quer dizer, desta relação entre estes dois homens, Salazar e Marcelo Caetano, de uma espécie de tensão, desconfiança e ao mesmo tempo de afeição e de admiração mútua, quer dizer, e portanto, e é este problema, será que pode ter amigos ou não pode ter amigos, quer dizer, politicamente não pode ter amigos, mas pode ter amigos de outra maneira, só que estes outros amigos não podem contar com ele quando se chega à política. Portanto, é um bocadinho assim que a história. Muito bem. Olhem, assim termina esta edição do Resto é História. Daquilo que eu pude pesquisar, As Minhas Memórias de Salazar está de facto escutada. Há uma edição da Verba em 2000, mas já não está disponível. De qualquer forma, para quem gosta de alfarrabistas, sabe que é um livro que é bastante fácil de encontrar, que foi muito vendido na altura. Sim, sim. E, portanto, encontra-se facilmente. Nós também tem facilidade em encontrar-nos, já sabem onde é que nós estamos e nós voltaremos para a semana de novo com mais E o Resto é História. Até lá.